Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no o livro de São João, o amado João, capítulo 16. Começando no 7º versículo, imediatamente depois da mensagem hoje, vamos orar para crentes receberem o batismo com o Espírito Santo. Recebemos uma ordem do Senhor para fazer isso e estamos esperando centenas de pessoas sendo gloriosamente cheias do Espírito. E o único requerimento é ser salvo pelo sangue de Jesus. Você, como cristão, precisa do batismo no Espírito Santo. São João 16, 7. A Bíblia diz: todavia, Jesus quem disse isso, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis portar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele, olha que ele sempre usa o pronome ele, vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não é um derivado de Deus, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. E eu quero usar como tópico nessa tarde, a obra do Espírito Santo em favor da igreja. Qualquer um sabe que só podemos começar a falar pouco a respeito desse vasto assunto. A obra do Espírito de Deus em favor da igreja do Deus vivo. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, eu peço, enquanto ministro hoje, que o Senhor me ajude a pregar. Estou maravilhado porque o Senhor permite que uma carne frágil venha compartilhar o pão da verdade. E eu peço pela santa unção, peço que a minha língua seja como a pena de um destro escritor. E eu peço que o Senhor me dê uma boca. Peço que todos aqui venhamos a diminuir enquanto o Senhor cresce, e também peço ao Pai Celestial por força no corpo. Peço por um derramar do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Eu sempre tive uma fome por Deus. Eu fui salvo com 8 anos de idade, batizado no Espírito Santo quando tinha 8 anos. Fui chamado para pregar com 9 anos de idade, fui chamado para evangelizar com 9 anos de idade. Quando você sente a presença de Deus Todo-Poderoso, você experiencia o mover do Espírito Santo na sua vida e em seu coração, você nunca mais é o mesmo. Quando criança, com 8 anos, 9 anos de idade, 10, 11, 12, eu orava quase que diariamente. Eu ia para um campo atrás da nossa casa e eu tinha feito um altar ali. E eu buscava tanto a Deus naquele lugar, naquele altar. Era uma tora de madeira antiga que o meio já tinha se desfeito no meio do tronco. Durante aqueles anos de formação, o Espírito Santo se tornou tão real para mim que
Parece que muitas das outras coisas que ele me dizia naquela época, eu posso me lembrar delas até hoje, me lembro vividamente. Em uma casinha que era da minha tia, ainda está lá, eu vi outro dia mesmo. Naquela pequena, minúscula sala de estar, um sofá fica encostado na parede. A minha avó estava lá, a minha mãe, se eu me lembro bem, estava lá, a minha tia estava lá, talvez outras pessoas também em uma reunião de oração. E eu me lembro que o Espírito de Deus se moveu. Eu tinha 9 anos, e eu me lembro que veio uma palavra, uma profecia que foi dada, e em meio a essa profecia, aquilo confirmou no meu coração. O Espírito Santo começou a me mostrar os países do mundo, que Ele colocaria essa frágil carne ali para levar o Evangelho. Eu tinha uma sede por Ele, uma fome por Ele, por toda a minha vida. Eu aprendi quando criança a seguir o Espírito Santo. Ele nunca me decepcionou. Eu aprendi a seguir a sua direção. Várias vezes Ele me disse a respeito de coisas que estariam vindo, que pareciam ser impossíveis, mas sempre aconteceram. Nos leva a toda a verdade. Tenho trabalhado, buscado sua direção e que Ele me guie. Tenho buscado a sua voz suave. E essa direção em minha vida, eu posso dizer que significa mais para mim do que palavras podem começar a expressar. Quando vamos ao começo do grande livro de João, no 4º capítulo, conta a história de a água que era tirada do poço. E nesse 4º capítulo há uma linda aplicação da salvação. Jesus disse: se você beber dessa água, você vai ter sede outra vez. Mas Ele disse à mulher no poço: se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. É uma figura, uma representação no Novo Testamento do grande plano de salvação dentro da vida e do coração da pessoa. Quando você começa a ler João 7, quando Jesus estava na grande festa, o último dia da festa, o 8º dia da festa, a Bíblia diz que Ele clamou em alta voz: se alguém tem sede, que vinde a mim e beba. Como a palavra diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu li isso a vida inteira pensando, eu sei que Ele falava do Espírito Santo, mas eu pensava que quando Ele dizia que do seu interior, Ele estava falando de mim e de você, mas não era disso que Ele estava falando. Quando Ele disse que do seu interior, na verdade, Ele estava se referindo a Ele mesmo. Do interior de Jesus vai fluir rios de águas vivas. De Jesus fluiria a vida, a força. Jesus é o batizador no Espírito Santo. João mesmo disse que ele era, João Batista. Quando a água saiu da rocha no deserto, Paulo disse que essa rocha era Cristo. Então, quando ele disse essas palavras, falando do Espírito, que viria dele, de Jesus, do seu interior, e dele fluiria rios de águas vivas, em uma medida menor,
maior, eu e você temos a mesma coisa. Em uma medida menor, nós nos tornamos um braço estendido de Cristo. Em uma medida menor, mas a fonte principal não é a igreja. A fonte principal é aquele que é dono da igreja, Jesus Cristo. Agora eu quero te levar a 3 pontos específicos sobre o Espírito Santo. E no 7º capítulo, ele diz, ele estava falando do Espírito Santo. No capítulo 16, nas últimas horas antes da sua crucificação, Jesus falou mais a respeito do Espírito Santo do que ele falou em todos os 3 anos e meio do seu ministério público, no geral. E eu quero que você pense nisso. Imagine um período de tempo de 3 anos e meio ministrando publicamente, ele disse muito pouco a respeito do Espírito, e a razão pela qual ele não falou muita coisa sobre ele, era porque ele estava aqui em pessoa com eles. E não havia uma razão porque ele falaria muito dele, porque ele ainda não tinha sido glorificado. E quando ele morreu no Calvário e aplicou o seu sangue ao propiciatório no céu, e então foi glorificado, então o corpo, as pessoas, a igreja, seria um vaso digno de receber o Espírito Santo. Então ele falou mais nas últimas horas da sua vida na terra a respeito do Espírito Santo do que ele falou em todos os 3 anos e meio juntos, primeiramente. Agora isso vai ser meio chocante, mas é verdade. O ministério do Espírito Santo é mais benéfico para você, mais ainda do que o ministério pessoal de Jesus Cristo. E eu quero repetir isso aqui de uma outra forma. O ministério do Espírito Santo foi mais vantajoso para os discípulos, até mesmo do que foi o ministério pessoal de Jesus Cristo. Se Jesus estivesse aqui hoje na carne, ele não teria o benefício que o Espírito Santo tem para nós hoje. E vou provar isso na palavra. Eu li para você no capítulo 16 do livro de São João. Ele mesmo disse: vos convém que eu vá. É melhor para você que eu vá. É necessário para a igreja que eu vá. Do que é que ele estava falando? Se você notar, na igreja primitiva, no livro de Atos, não lemos nenhuma vez quando eles lamentavam a morte de Jesus Cristo. Eles nunca se juntaram e disseram: ah, se ele estivesse aqui. Eu queria que ele estivesse aqui conosco como ele estava antes. Nenhuma vez eles mencionam isso ali. Você sabe por quê? Porque ele disse a eles e cumpriu sua palavra. Ele disse: eu estou indo embora, e eu tenho que ir embora, mas então vou enviar o Consolador para vocês. Se eu for embora, vou enviá-lo para você. Quando Jesus estava aqui, ele só podia estar em um lugar por vez, mas o Espírito Santo entra em nosso coração e na nossa vida para ficar. Oh, aleluia! Você entende o que eu digo? Não, você está falando mal de Jesus Cristo? Não, 1 milhão de vezes, não. Veja bem, Jesus era local quando estava aqui, mas agora, através do Espírito Santo, é universal. O Espírito Santo está em meu coração, mas ele não está diminuído porque está em meu coração, está no coração deles também, e porque ele está no coração deles, não quer dizer que está no seu coração, e você assistindo pela televisão,
Não tenha medo, pensando que San Diego tem todo, porque Ele tem muito para te dar. Ele está na sua vida e no seu coração também. Glória a Deus! Aleluia! Você está entendendo? Eu sei que alguns de vocês assistindo pela TV pensam, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, ia ser maravilhoso. Não me entenda mal, quando eu vê-lo, eu vou ter o maior tempo de júbilo que já tive. Mas até que eu veja, até que eu olhe para a sua face, Ele me deu um outro consolador, um outro ajudador, um outro que pode viver dentro de mim para me ajudar, para me guiar, para caminhar comigo, e Ele me leva a toda a verdade, e Ele me dá poder, e Ele está comigo dia e noite, e Ele é maior do que o diabo, Ele é maior do que demônios, Ele é maior do que qualquer poder das trevas, Ele é o poder do Espírito Santo. Eu sou um fanático pelo Espírito Santo. E a razão pela qual sou um fanático pelo Espírito Santo é porque a sua igreja não vai chegar em lugar nenhum sem o Espírito Santo. A sua escola dominical não vai para lugar nenhum sem o Espírito Santo. Você não vai chegar em lugar nenhum no seu coral sem o Espírito Santo. Os seus sermãos não vão fazer impacto nenhum sem o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Estou tentando de tudo para chatear alguns de vocês. Se a sua igreja está morta, o Espírito Santo não está lá. Se a sua vida está vazia, o Espírito Santo não está aí. Aleluia. Não está aí. Mas se o Espírito Santo mora dentro de você e faz o que quer. Eu estava ali andando no mesmo lugar sexta-feira que estava andando nessa tarde, orando. E eu comecei, glória a Deus, porque não haviam pessoas ali naquele dia, mas hoje parecia que tinha muita gente ali, né? E comecei a me alegrar. Então, eu comecei cantando aquela canção que muitos de vocês já cantaram aqui. He will fill your heart today to overflowing, as the Lord commandeth you. Bring your vessels, not a few. He will fill your hearts today to overflowing, with the Holy Ghost and fire. E tem uma parte, eu só consigo lembrar dessa canção. Como é que é o resto mesmo? That's too low. Bring your empty earthen vessels. Como é que é o resto mesmo? Deixa ele cantar, todo mundo junto, eu não estou entendendo, deixa só ele. Vamos começar de novo. Bring your empty earthen vessels, cleansed through Jesus' precious blood. Come ye needy one and all, and in human consecration, wait before the throne of God, for the Holy Ghost shall fall. He shall fill your hearts today to overflowing, as the Lord commandeth you. Bring your vessels, thank you, Howard, not a few. He will fill your hearts today to overflowing, with the Holy Ghost and fire. Glória a Deus. Aleluia. Mas essa frase, traga o seu vaso vazio, veio sobre o meu coração. Eu sou um vaso da terra, esse tesouro em vasos terrestres, Paulo diz, frágeis, manchados, sujos,
um vaso terrestre. Mas ele vem, limpa esse vaso com o seu sangue e ele nos enche do Espírito Santo. Você sabe por que Jesus te salvou? Você já pensou nisso? Por que ele te salvou? Por que foi que Deus te salvou? Para me ajudar a ir para o céu? Claro que não. Se ele tivesse feito isso para você ir para o céu, você tinha afogado na banheira de batismo. Ele não te salvou para ir para o céu, é isso que vai acontecer, mas não foi por isso que ele te salvou. Ele te salvou para que você se sentisse bem. Para que ele te salvou? A Bíblia diz que ele te salvou, no livro de Efésios, Paulo diz que ele te salvou para que você possa se tornar uma habitação de Deus através do Espírito, para que você fosse cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Se você é salvo e você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você está na metade do caminho e nunca vai fazer nada por Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o que te leva a toda a verdade. Agora, eu sei que essas são palavras desafiadoras, eu sei que o que eu acabei de falar é polêmico, e eu sei que pessoas ficam chateadas, mas eu quero esclarecer agora para que ninguém tenha a menor dúvida do que eu esteja falando. Quando você é salvo, você recebe o Espírito, isso é verdade. O Espírito Santo vem habitar na sua vida quando você é salvo, não há como ser salvo sem isso. De qualquer forma, existe uma grande diferença entre nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. Duas coisas diferentes. Eu não estou falando de nascer do Espírito, isso acontece em João 4, na água. Eu estou falando a respeito de ser batizado no Espírito. E quando isso acontece com você, qual vai ser a maior coisa que vai acontecer na sua vida? Alguns dizem, eu oro em línguas. É claro, e eu acredito que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas quando são batizados no Espírito Santo. E eu quero repetir, vocês que ficam nervosos comigo, na verdade, têm uma oportunidade de ficar nervoso comigo. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Isso é forte, eu sei, mas é verdade. Você está sentado aí na frente da televisão sorrindo, mas eu sei do que eu estou falando, porque em Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas como o Espírito capacitava. Atos capítulo 10, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles, como foi no começo, todos começaram a orar em outras línguas e profetizar. Atos 19, Paulo perguntou, já receberam o Espírito Santo desde que acreditaram? E eles falaram, não acreditamos e não sabemos o que é o Espírito Santo. E ele pôs as mãos sobre eles, e eles começaram a orar em línguas e profetizaram. Glória a Deus! Eu tenho que ser sincero com você. Por que é que língua te chateia tanto? Pedro orava em línguas, Paulo orava em línguas, Mateus orava em línguas, Tiago orava em línguas, Marcos orava em línguas, Lucas orava em línguas, Maria, mãe de Jesus Cristo, orava em línguas. Tinha igrejas que oravam tanto em línguas que Paulo chegou a falar, você tem que calar sua boca de vez em quando e pregar. Muito bem, mas essa não é a melhor coisa que acontece com você. Eu oro em línguas todos os dias da minha vida, mas não é a melhor coisa que acontece com você quando você é cheio do Espírito. A maior coisa que acontece com você é que a revelação de Jesus Cristo, que vai vir sobre o seu coração e a sua vida. Eu li para você aqui em São João 16 agora.
Jesus disse: Ele, o Espírito, vai glorificar a mim, falando de si mesmo. É por isso que ele vem, para fazer com que Jesus seja verdadeiro em seu coração. Ele vem para elevar Jesus no seu coração. Ele vem para glorificar a Jesus. Ele vem para aumentar Jesus, não a si mesmo, mas Jesus. E é por isso que o seu ministério, o ministério do Espírito Santo, é mais vantajoso até mesmo do que o ministério de Jesus seria, porque ele está com todos nós, ele é universal e o que ele faz é glorificar Jesus Cristo dentro de nós. Muito bem. Em segundo lugar, não é o ofício do Espírito originar a verdade. Quero repetir. Não é o ofício do Espírito Santo originar a verdade. Ele te leva a toda a verdade, mas ele nunca vai criar ou originar uma verdade. Por quê? Quero repetir, é importante. Ele te leva, como filho de Deus, a toda a verdade. Ele te leva até lá, e a verdade que já foi criada. Mas ele nunca vai criar uma verdade de si mesmo. Ele faz isso porque Jesus Cristo é a verdade. O negócio dele é te levar até Jesus Cristo, o originador, o instigador da verdade. A Bíblia diz que no começo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo e qualquer verdade precisa coincidir com a palavra. Se não coincide com a palavra, não é verdade. Muito bem, escute o que eu tenho para te dizer. Se o homem buscar a verdade no Espírito, eles confundem seus próprios desejos com a verdade. Essa é a razão pela qual temos muitos problemas em meios carismáticos hoje. Qualquer obra que exalta o Espírito Santo ou os dons do Espírito acima do Senhor Jesus Cristo sempre vai acabar em fanaticismo. E eu quero repetir: se o homem quiser que o Espírito Santo origine uma verdade para eles, vão confundir seus desejos com a verdade. Qualquer obra que exalta o Espírito Santo ou os dons do Espírito acima de Jesus Cristo vai sempre acabar em fanaticismo. Hoje nós temos centenas de milhares que estão louvando um Deus que eles não oram mais para Ele. Entendeu? Declarações estão sendo feitas hoje que algumas profecias são comparadas com a palavra de Deus, ainda que venham contradizendo a palavra de Deus. Em alguns círculos estão nos dizendo que estão substituindo a palavra de Deus. Corra desse negócio como você corre de uma cobra venenosa. Não importa quem é o pregador, se ele profetiza algo que não está nesse livro, esse livro é verdade, porque é de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Essa palavra é a mesma que Jesus Cristo. E qualquer pessoa que fala qualquer coisa, e alguém pode dizer, não está na palavra, contradiz a palavra, e eles dizem, bem, o que eu tenho vai além da palavra. Então eu estou pedindo a você, sai correndo daí. Não existe nada que é maior do que esse livro. Não existe nada que vai além desse livro. Nada. E eu quero dizer mais uma coisa. Deus não está dando nenhuma revelação em relação a uma obra estendida. Eu acho que você não entendeu.
Eu acredito em revelação. Eu acredito que Deus revela as coisas para as pessoas. Quase que todo dia Ele revela algo para mim, mas tem que se alinhar com essa palavra ali. E Deus não está dando revelação a mais do que está nesse livro aqui. Se somos guiados pelo Espírito, então vamos saber. Não há um pregador no mundo que recebeu mais pancada, que recebeu mais ataques, que foi mais mal interpretado do que eu, e eu me sinto mal com isso. Chegou a um ponto que ainda que eu possa dizer que eu oro muitas horas por dia, mas eu tenho até medo de orar, estou preocupado com o que o Senhor vai me pedir para falar agora. E eu digo, Deus, eu preciso de $3 milhões por semana agora. E eu deixei todos os católicos chateados comigo, deixei todo o pessoal da denominação chateado comigo, deixei todos os pentecostais chateados comigo, deixei todos os carismáticos chateados comigo. Oh Deus, por favor, não venha me dizer para deixar mais ninguém chateado comigo. Quem é que vai apoiar a sua obra? Os psicólogos estão chateados comigo, quem toca rock and roll está chateado comigo. Mas eu quero te dizer o seguinte: a atitude da liderança tem sido de proteger a reputação dos pastores e condenar as ovelhas. Ouviu bem? Ouviu bem? Minha reputação não é nada. Jesus entregou a vida dele não pelos pastores, mas pelas ovelhas. Foi por elas que ele deu a vida dele, pelas ovelhas, pelas ovelhas, pelas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor e dou a vida pela ovelha. Se eu deixar todo pregador do mundo chateado comigo, eu ainda vou fazer o meu melhor, por mais fraco e frágil que esse pobre pedaço de carne seja, para te dizer a verdade, exatamente como eu vejo nessa palavra. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu desejo muito ser agraciado por esses irmãos, que significa muito para mim. Eu recebo cartas de pastores aqui, eu choro muito, meu coração até dói, por causa de algumas coisas que eles dizem. Eu quero a aprovação dos meus amigos, eu quero a comunhão dos meus amigos pregadores, mas mais do que isso, eu quero a vontade do Todo-Poderoso Deus, aquele que me chamou para pregar. Eu tenho que agradar a Ele que me chamou para ser um soldado. Eu recebo ordens. Se qualquer homem busca uma verdade originada no Espírito, vai confundir os seus desejos com a verdade. Qualquer obra que eleva o Espírito Santo ou os dons acima de Jesus Cristo vai sempre acabar em um fanaticismo. E por último, você está ouvindo aí? É o trabalho do Espírito Santo fazer com que o coração reconheça a verdade. E eu quero repetir:
É o trabalho do Espírito Santo fazer com que o coração reconheça a verdade de Deus quando ela é pregada. Como é que cristãos podem ser enganados dando dinheiro a um bêbado? Você sabe qual é a diferença entre uma pomba e uma cobra? Você sabe qual é a diferença entre uma pombinha? Estávamos em um quarto de hotel, quando abrimos a janela, então entrou ali uma pomba. Não estou falando que o Espírito Santo me visitou, me mandou dizer para me dar $50. Mas entrou uma pomba ali. É uma ave até bonita. Não, na verdade não era bonita não, era até um pombo. Tenho que ser sincero, foi um pombo. Mas até era um pombo bonitinho. Tinha as penas brancas e algumas cinzas. E entrou naquele quarto, olha, um muito bonito, não era um pombo comum não. Um pombo bonito, começou a voar naquele quarto, e eu comecei a chegar perto dele para acariciá-lo, mas ele, ela, sei lá o que era aquilo. Eu sei muito bem a diferença entre aquilo e uma cobra venenosa de Louisiana. Por quê? Porque eu tenho 5 sentidos, eu tenho olhos, eu tenho um nariz, eu tenho ouvidos, eu tenho uma língua para sentir o gosto e mãos para tocar. E um cérebro que está conectado com tudo isso. Minha esposa diz que é só de vez em quando. Mas eu sei qual é a diferença, você também sabe. Por que é que, como cristão, não dá para descobrir qual é o verdadeiro e qual é o falso? E eu quero dizer algo que vocês vão ficar chateados. Vocês batistas podem ficar tranquilos agora, viu? Relaxa. Os episcopais, luteranos, metodistas, nazarenos, relaxa um pouco. Isso aqui é para o pentecostal e para o carismático. Preparados? Pentecostais e carismáticos acreditam no que é falso mais rápido do que qualquer outro. Por quê? Porque você acha que tudo que diz Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, vem de Deus. Você pensa que tudo que diz, eu sou de Deus e eu tenho a unção e eu tenho o Espírito, você acredita. Não acredite. Isso é duro demais, Jimmy Swaggart. Não é duro não. João Amado escreveu, provai os Espíritos. Provai os Espíritos. Provai os Espíritos, se eles chamam Jesus Cristo de Senhor e fazem dele supremo na vida deles, não te levam para o caminho errado. Só porque você acredita no mundo espiritual e no poder do Espírito, não insulte o Espírito Santo através de acreditar em tudo que aparece por aí. Quantos centenas de milhões de dólares que se necessita para o evangelismo do mundo é desperdiçado em um tolo e frívolo esquema que vem do homem. Você tem que ouvir isso. Jesus falou que você vai conhecer a doutrina. Perdão, João disse, vocês vão conhecer a doutrina. Escuta aqui. É o Espírito que leva à verdade. Nós esquecemos disso. Nós agora pensamos, uma das razões pela qual Deus me disse para construir aquele seminário, e uma das razões pela qual Ele tocou no Ray Trask para ser o presidente dele, ele é um missionário, ele não é um professor profissional.
Você entendeu? Ele é um pregador, ele é um ministro. O nome dele não é acompanhado de vários títulos. Isso é errado? Não, isso não é errado. Mas no Pentecostes estamos chegando a um ponto que acreditamos que, olha, isso é o oposto agora do que eu estou falando. Nós acreditamos que podemos ganhar o mundo, tocar o mundo apelando para o seu intelecto. Isso é impossível. E eu provo para você. É possível mostrar alguma coisa para um homem cego? Se ele está cego, você pode colocar o dedo diante da face dele e perguntar quantos dedos, ele não sabe, está cego. Você pode levantar a mão na frente dele e ele não sabe o que você está fazendo, ele está cego. Você pode falar, olha quão brilhante eu sou e quão intelectual eu sou, e eu vou mostrar para você que Jesus é verdadeiro. Você não tem como fazer isso, ele está cego e não enxerga. Você precisa de algo que vai além do exterior, vai até o interior, no coração, e é isso que o Espírito Santo faz. Glória! Aleluia! Aleluia! Eu já estou acabando aqui. Olha. Eu queria, muito obrigado, mas eu quero terminar com essa declaração. Eu me lembro quando eu tinha começado a pregar e eu era garoto e eu tive o grande privilégio que veio de Deus, do Espírito Santo, de me colocar debaixo da pregação e do ensino de um dos maiores homens de Deus do mundo naquela época, e ele já está com Jesus agora, mas eu me lembro de ouvir o A. Rand Trotter, tenho certeza que alguns de vocês se lembram dele. Eu acho que ele fez mais por esse pobre evangelista do que qualquer um outro, através de Cristo, através do Espírito. Eu ouvi ele fazer uma declaração, acho que já faz 30 anos atrás. Eu não consegui entender, é muito simples, mas eu não pude entender. E ele disse, eu ainda vejo onde eu estava sentado, eu vejo e sinto minha reação. Ele disse, tudo que recebemos, a salvação, o Espírito Santo, os dons do Espírito, cura divina, tudo isso vem não através do Espírito Santo, mas através da cruz. Através da cruz. E eu não sabia do que ele estava falando, mas eu sabia que ele estava certo, porque eu sentia em meu espírito. E hoje eu gosto de pensar que eu entendo. Estamos aqui nos alegrando nessa noite, centenas de vocês vão descer esses corredores para serem batizados no Espírito Santo, mas tudo isso vem através da cruz. O preço que ele pagou no Calvário, a tremenda justiça de Deus que foi satisfeita ali, através da cruz. Nada é maior do que Jesus Cristo e a cruz. Aleluia. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto nós ministramos, essas palavras aqui nessa tarde, eu te agradeço pela sua verdade, que o Senhor nos entregou aqui hoje. Eu te agradeço pelas pessoas que estão aqui e pelas pessoas que acompanham pela televisão, que vão ser batizadas no Espírito Santo. Sua cabeça está baixa, seus olhos estão fechados. Quantos de vocês aqui nessa tarde podem dizer, irmão Swagger, eu sei que sou salvo, eu nasci de novo, sou redimido pelo sangue do Cordeiro, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E eu estou faminto pelo Espírito,
Eu quero ser batizado no Espírito. O Charles está tocando aquela maravilhosa canção, Há um rio que flui de Deus lá do céu. Irmão Swagger, eu quero entrar nesse rio. Levante sua mão e eu quero vê-la. Eu não vou te envergonhar, te prometo, não importa quem você é, você precisa do Espírito Santo. Aonde você está, levante sua mão, por favor, aqui nesse ginásio. Muito obrigado. Eu quero que todos se levantem, por favor, se coloquem de pé. Eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, o pessoal vai cantar e eu quero que a maioria de vocês, cante com eles aqui. Existe um rio que flui de Deus no céu. E eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, venham ficar de pé aqui. Eu quero que você venha esperando, com fé, acreditando agora. I need some Spirit-filled believers to come with them and stand behind each one. I need some Spirit-filled believers to come and stand behind each one. Some Spirit-filled believers, come make your way through the crowd and come on up in the middle of it. Each one of you wearing badges, that's it. Just come on up in the crowd. Come on up in the crowd, please. Won't you come? I need about 300 or 400 Spirit-filled believers. I need for you to come, make your way up in through the crowd. Eles ainda estão vindo até aqui, glória a Deus por eles. Glória a Deus, eu quero que você olhe para mim, por favor, cada um de vocês, você pela televisão, olhe para mim também. Eu quero te dar alguns minutos, alguns momentos de instrução, só vai demorar um pouco agora. Mas eu faço exatamente o que o Senhor me disse para fazer. E temos visto dezenas de milhares batizados no Espírito Santo de uma forma gloriosa. Primeiramente, nós acreditamos, como mencionei rapidamente durante a mensagem, que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede, na hora que você é cheio. E você vai continuar orando depois. Línguas não são baboseiras, não é ficar inventando alguma língua, é um idioma conhecido em alguma parte do mundo, mas não por você que fala. Em segundo lugar, você veio até aqui, e vocês aí no seu lar, ele está aí também, para receber o Espírito Santo. Você não veio aqui para implorar ou para pedir. Você veio para receber. E a razão pela qual posso dizer isso é porque ele disse na segunda parte de Atos 2:38, e receberão o dom do Espírito Santo. É um dom nos dado por Jesus Cristo. Então, se é um dom, não há como você fazer nada para merecer, orando muito forte. Por mais que isso possa ajudar, você não ganha através de fazer nada. Por melhor que seja, você não tem como fazer nada para receber. É um dom. Qual é o outro requerimento para ser cheio? Na verdade, só existe mais um requerimento, só um. E é de ser nascido de novo.
Só isso. Nascido de novo. Se você foi salvo ontem à noite, você veio aqui para frente e não entende tudo, mas você veio para te salvar. Ele pode te salvar num instante e te encher do Espírito Santo. Não importa quando você foi salvo, agora você pode receber o Espírito Santo. Você está pronto. Você pode ter problemas. Alguns de vocês de pé aqui ainda podem ter problemas com cigarros, e você pode estar pensando, ele não me encheria porque eu ainda tenho um problema com cigarros. Ele te enche sim, ele faz isso. Ele não pode me encher, irmão Swagger, eu tenho um problema com o meu temperamento. Te enche sim, se você está salvo, você é quem precisa dele. Ele é chamado de consolador, de ajudador, paracletos, alguém que vem ao seu lado para te ajudar. Seja cheio do Espírito e permita que ele te ajude a vencer esse cigarro, esse temperamento, essa luxúria, qualquer problema que você tenha com a carne. Essa é uma das suas grandes obras que ele faz na nossa vida. Então, o único requerimento é estar salvo. A única coisa que pode fazer com que você não seja cheio são duas coisas. Nada mais pode. São duas coisas que podem evitar. Primeiramente, a falta de fé. Não vou explicar, porque eu não acho que você tem problema com isso. E como é que eu sei disso? Eu sei porque você veio até aqui. Você pode ter muitas perguntas, mas você não é um incrédulo. Aleluia! Não confunda uma pergunta honesta com incredulidade, são duas coisas diferentes. Em segundo lugar, e esse é o seu problema, preste bastante atenção, daqui a alguns instantes, eu vou pedir a todos que estão aí trabalhando, já são cheios do Espírito, onde você está, eu vou pedi-los para impor as mãos sobre você, e você vai impor as mãos sobre uns 8 ou 10, que estão à sua volta, porque tem mais deles do que vocês, graças a Deus. Quando você impor as mãos sobre eles, eu quero que você imponha as mãos orando em línguas. Eles não podem te encher, eles não podem encher ninguém, eu não posso encher você. Esses homens de Deus aqui, eu estava olhando eles, olha, e eu pude sentir a presença de Deus no momento que esses homens passaram atrás de mim, é sério, mas eles não podem te encher, eles não podem fazer isso por você. Eu não paguei o preço, nem eles, Jesus foi quem pagou, Ele pagou o preço. Se qualquer homem tem sede, deixe que ele venha até mim, aleluia. Como a Bíblia mesmo diz, do seu interior fluiriam rios de água viva. E isso ele falava do Espírito. Você não pode enchê-los, então não dê tapa nas costas deles para que eles sejam cheios, ou não balance eles para que eles possam receber. Escute, eu sei que você sabe disso. Escute, minha irmã, escute aqui. Eu já estive no Pentecoste a minha vida inteira, já vi de tudo e ainda assim não gosto quando as pessoas me balançam e ficam me apertando. Então você respeite o seu amigo, apenas imponha as mãos sobre ele e permita que ele trabalhe através de você. Mas escute com cuidado agora. Quando eles impuserem as mãos sobre você, e eles nem têm que fazer isso, qualquer um dos dois, quando orarmos, aí dentro de você, você vai sentir, vai ouvir ou vai ter um pressentimento. Chame do que você quiser, palavras que não são em inglês. E tem gente aqui que fala espanhol, mas não vai ser em espanhol. Não vai ser qualquer língua que você sabe, vão ser palavras que você nunca ouviu e um idioma que você nunca ouviu. Vai ser o Espírito Santo dando a você a capacidade. É isso que a Bíblia diz que Ele faz. Ele é quem concede, mas não ora em línguas por você. Ele não vai te forçar, Ele não vai te coagir. A Bíblia não diz em lugar nenhum que o Espírito de Deus orou em línguas. Todas as vezes que as pessoas eram cheias, elas oravam, eles oravam em línguas. Ele concede a capacidade e você é quem fala. Os dois trabalham juntos, ué. Você vai sentir. Não tente reprimir, apenas fale. Comece a falar. Aleluia.
Outro dia na nossa igreja, uma senhora batista foi cheia do Espírito Santo e falou uma palavra. Uma palavra. Há 20 anos atrás eu ia falar para ela que ela não foi cheia. Mas eu aprendi que não é assim. Eu louvei com ela. A caminho de casa, começou a fluir como um rio. Dentro de você é o Espírito. E se você for sincero e acreditar, comece a falar. Comece a falar. Comece a falar. Você pode falar por um momento ou falar o resto do dia, mas você ainda vai ser cheio do Espírito Santo. Agora abaixe sua cabeça, por favor, e feche os seus olhos. Levante as suas mãos, se submetendo a Deus. Quando eu te pedir para impor as mãos sobre eles, não faça isso até eu te disser. E quando eu falar para você impor as mãos, imponha as mãos orando em línguas. E você que veio para ser cheio, não comece a orar em inglês, pedindo em inglês. E a razão para isso é porque não há como falar duas línguas ao mesmo tempo. Você já pediu a Ele, antes de chegar aqui, apenas se entregue e comece a falar. Se entregue e comece a falar. Você vai ouvir dentro de você, comece a falar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. João Batista disse, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Pai, nessa tarde aqui em San Diego, na Califórnia, no poderoso nome de Jesus Cristo, estou te pedindo para encher todo homem, toda mulher, todo menino e toda menina, todos os crentes, toda alma sincera aqui, todos esses que têm fome e sede de justiça, eles não vieram por curiosidade, mas vieram porque têm uma fome e uma sede genuína. E foi o Senhor quem disse que aqueles que têm fome e sede serão cheios. No nome santo de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, impõe as mãos sobre eles agora, pelo poder de Deus. Temos ótimas notícias.